Olá a todos! Chegamos a mais um vídeo da nossa playlist Um Curso em Milagres e hoje vamos dissertar um pouquinho a respeito do capítulo 22 do livro, A Salvação e o Relacionamento Santo. Então vamos lá. Introdução. Tem piedade de ti mesmo, por tanto tempo escravizado. Regozija-te, pois aqueles a quem Deus se uniu vieram a estar juntos e não têm mais necessidade de olhar para o pecado separados. Não há duas pessoas que possam olhar para o pecado juntas, pois elas jamais poderiam ver no mesmo lugar e ao mesmo tempo. Ou seja, cada um tem uma visão própria sobre o mesmo fato. Cada pessoa olha e interpreta de formas diferentes. O pecado é uma percepção estritamente individual, visto no outro, né? Sempre projetado no outro. Porém, cada um acredita que ele está dentro de si mesmo. Mas eu acredito que faz parte do meu universo aquele erro ou aquele julgamento. E cada um parece fazer um erro diferente, erro esse que o outro não pode compreender. Eu não compreendo o teu erro porque eu julgo ele um erro, né? Eu julgo ele algo à parte de mim, e assim você também faz isso. E aí as guerras e os conflitos sempre existentes entre os nossos relacionamentos. E cada um parece fazer um erro diferente, erro esse que o outro não pode compreender. Repetindo, né? Irmão, é o mesmo erro, feito pelo mesmo ser, e é perdoado em nome daquele que o cometeu da mesma maneira. Então, assim, dentro do nosso conflito interno, né, a gente sempre interpreta as coisas. Eu sempre falo, cada um é um universo, apesar de sermos todos um, mas como a gente resolveu acolher e criar essa forma egóica, né, de analisar e interpretar a vida, cada um tem uma percepção diferente. Então, o erro do outro, para mim, tem um peso, para uma outra pessoa tem outro peso, mas são sempre interpretações individuais de olhar a vida. Por que isso? Porque a gente não se unifica, a gente não se reconhece como irmãos. E, em verdade, estamos todos sofrendo juntos e sofrendo por um erro só. Sofrendo pelo mesmo erro que todos nós cometemos, que foi acreditar na separação. Então, isso nos fragmentou, né? Nos dividiu em pedacinhos bem pequenininhos, e aí dentro dessa loucura, dessa ilusão, a gente vem criando cada um universo diferente, cheios de mágoas, cheios de receios, cheios de medo. E aí, de vez a gente unificar, porque no amor a gente consegue entender que somos todos um. É, eu sempre falo assim, o que eu penso, tá? Que para a força, né, essa força que nos protege, que nos governa, esses pequenos erros diários nossos, esses pequenos conflitos diários, pouco importa, né? Os nossos conflitinhos pessoais, pouco importa para a força, porque eles não conseguem nem. Para eles é como se a gente estivesse aqui brincando, sabe? Perdendo tempo mesmo, perdendo tempo na nossa evolução. É, Então, ai, mas o fulano fez isso, aquilo, eu só fiz isso. Lembra, gente, não existe. Como é que ele fala aqui? Agora eu esqueci o termo, mas não existe divisões. Não existe nenhum milagre mais forte que o outro, assim também não existe um pecado maior que o outro. São pecadinhos, são errinhos, são ilusões que a gente vem criando. Então cada um interpreta de uma forma diferente, mas a força precise que a gente tenha uma só intenção, que é a intenção da reunificação, é a intenção da reconexão. E aí, por isso que quando a gente coloca essa intenção na nossa vida, tudo que a gente achava que era um problema começa a se desenrolar de uma forma fácil, de uma forma natural. E a gente começa a reinterpretar todos os nossos relacionamentos. É muito importante que a gente tenha essa intenção, que a gente queira fazer isso. Reinterpretar sempre os nossos relacionamentos com os nossos irmãos, para a gente começar a conseguir o perdão, a conseguir a paz interna, que só vai vir para a gente através disso, tá? Vamos lá. Tópico 1. A mensagem do relacionamento santo. Permite que a razão dê mais um passo. Se atacas aquele que Deus quer curar e odeias a quem ele ama, então tu e o Criador têm uma vontade diferente.
Olha que profundo isso. Deus nos ama igualmente, a todos nós. Não nos cabe julgar. O Hélio Couto sempre fala isso e é uma coisa que me marcou muito também, né? A gente não sabe o currículo de cada um e a gente não sabe nem o nosso currículo. Então, não nos cabe julgar, porque você está julgando de uma situação que você está vivenciando agora, mas você não sabe o que você fez lá atrás, né? E a gente está aqui num eterno, né? Não é que a minha vida que eu tive há trocentos anos atrás ficou para trás. A gente tem as consequências disso e a tua frequência segura isso, né? Então você mesmo fica num looping, né, de ação e reação. Então, assim, julgar realmente não é papel nosso. Não devemos julgar, gente, porque a gente não sabe o que a gente fez lá atrás e a gente não sabe o que a gente está. Não é nem só ela fez lá atrás, a gente não sabe o que a gente está criando aqui, no nosso inconsciente. Né? Porque aí é uma grande chave. O que a gente está vivenciando agora está aqui dentro. A gente é que está projetando, a gente que está criando. Aí a gente acha que é justo a gente se colocar no papel de julgar o outro? Claro que não, né? Entretanto, se tu és a sua vontade, se somos a vontade de Deus, o que não podes deixar de acreditar é que não és o teu próprio ser. De fato, podes acreditar nisso e acreditas. E nisso tu tens fé e vês muita evidência a favor disso. E de onde imaginas tu surgem o teu estranho desconforto, a tua sensação de estares desconectado e o medo que te assombra, da falta de significado em ti mesmo? Então a gente acha que somos nós mesmos os nossos criadores, né? E aí a gente se coloca no papel de estar separado de Deus. Será que a gente já discutiu tanto isso, né? Será que isso realmente é possível? É como se chegasses vagando, sem qualquer plano, exceto o de partires vagando, pois só isso parece certo. Nós somos parte deles, né? E juntos, como eu falei, a gente se fragmentou em pedacinhos. E aí a gente se coloca como cada um criador de si próprio, sendo que a gente tenha um pai, um único pai que criou a todos nós. E se a gente parar de ver os outros como inimigos e nos vermos juntos, porque somos todos uma grande parte da mente de Deus, uma grande criação da mente de Deus, a gente fica muito mais forte, né? Façam um exercício que é algo que eu comecei a praticar também na minha vida. Não olhar mais o outro como um inimigo. Tem um capítulo daqui acho que um ou dois capítulos, eu não sei direito, que a gente vai falar sobre isso, é um capítulo que ele fala do campo de batalha. Então, quando você pare de se ver nesse campo de batalha, né? Pare de sempre achar que estamos rodeados de inimigo. Gente, começa a praticar isso. Mesmo que e a prática começa sempre aqui, né? A hora que se estiver numa situação, para e pensa, não, não é meu inimigo. A gente vai ver como a gente muda e a gente vai ver como a gente fica mais forte na união. Essa é a nossa fortaleza, é estarmos juntos, é estarmos unidos e não guerrinhas internas analisadas dentro de aceitando que somos cada um universo diferente. Isso é separação. Essa é a separação. A gente não se enxerga uno com os nossos irmãos. Não deixes que o teu medo do pecado proteja o equívoco da correção, pois a atração da culpa é apenas medo. Aqui está a única emoção que fizeste, o medo. Seja qual for a sua aparência, essa é a emoção do secreto, dos pensamentos privados e do corpo. Essa é a única emoção que se opõe ao amor e sempre conduz a ver diferenças e a perda do que é o mesmo. Aqui está a única emoção que te mantém cego, dependente do ser que pensas que fizeste para conduzir-te através do mundo que ele fez a ti mesmo, para ti, perdão. Então, assim, independente do corpo de ego que a gente criou para a gente viver, né, as nossas vidas pessoais, a gente criou isso sempre baseado no medo, porque o amor não cria ego. A gente, em amor, buscando sempre o amor, a gente não cria ego, a gente não cria disputa com ninguém. E o medo faz o quê? O medo faz a gente acreditar que alguém vai vir e vai roubar algo nosso. Vai nos atacar, vai nos tirar a vida, vai nos tirar nossas vitórias. Então, gente, vamos começar a pensar bem sobre isso. E a tentar fazer diferente. Vamos tentar colocar isso na nossa vida. De não ver mais os nossos irmãos como inimigos. Vamos fazer esse teste em casa, assim, ó.
a gente com a gente mesmo, pense em todas as relações e comece a aplicar. Ou então nem pensa no passado, se não for o momento, mas começa no agora. Não olha mais a tua vizinho como teu inimigo, teu vizinho como teu inimigo, sei lá, em dia a dia, em pequenas coisinhas, sabe? Vamos colocar isso em prática de verdade. Vamos sair de casa com isso em mente. Hoje eu não verei nenhum irmão como um inimigo. E vamos ver o que acontece. Comecem a sentir isso, aí vocês vão conseguir compreender a força disso que eu tô falando, sabe? É mágico como a gente vai mudando as nossas interpretações. Tópico 2. A impecabilidade do teu irmão. Aqui. 1. O oposto de ilusões não é desilusão, mas verdade. Né? Então, o oposto da ilusão é a verdade. A verdade é o oposto de ilusões porque oferece alegria. Que outra coisa, senão a alegria, poderia ser o oposto da miséria? Deixar um tipo de miséria e buscar outro dificilmente é uma forma de escapar. Mudar de ilusões é não fazer mudança alguma. Então não é trocar uma ilusão por outra ilusão. É trocar uma ilusão pela verdade da situação, pela verdade do relacionamento, pela verdade daquilo que somos, daquilo que o nosso irmão também é. A busca da alegria na miséria não faz sentido. Pois como poderia a alegria ser achada na miséria? O que é a miséria aqui que ele fala? Não é a miséria da riqueza material, é a miséria em que nós nos colocamos, essa pequenez que a gente se colocou, gente. A gente tem medo de ser quem somos, porque a gente tem medo do castigo. Olha como as coisas vão começando a fazer sentido. Puxa, mas por que eu não me reconheço então como esse filho de Deus que Deus quer que eu me veja, que Deus fala para mim que eu sou? Porque eu tenho medo do julgamento dele, né? Porque nós nascemos, foi imposto para nós que Deus precisa de um castigo, de um sacrifício nosso, para que a gente possa desfazer o pecado, né? A crença no pecado, lembra? O pecado requer sacrifício e não é isso. Não existe pecado, o que existe é ilusão. E ilusão se corrige, não se paga, ela se corrige. A gente desfaz o erro. E a gente desfaz o erro mudando as nossas crenças, colocando verdade nas nossas ilusões. Aí a gente consegue voltar àquilo que somos de verdade. Ilusões carregam apenas culpa e sofrimento, doença e morte para os que nelas acreditam. Então, essa é a miséria. É você se diminuir, você viver tão pequeno daquilo que você é de verdade. O ego te assegurará agora que é impossível para ti não ver culpa em pessoa alguma. Não, mas sempre tem um culpado. Alguma coisa ele fez de errado. É o ego. Tá? E se esse modo de ver é o único meio através do qual podes conseguir escapar da culpa, então a crença no pecado tem que ser eterna. Então, assim, uma forma que o ego faz inteligentemente, ele nos coloca o sentimento de culpa, mas ele vai amortizando isso para nós. Então, ele vai pegando aquela culpa que está toda aqui e ele vai dividindo, né? Um pouquinho para um pouquinho para outro. E aí a gente consegue achar que a gente está se livrando da culpa, culpando os outros. Essa é uma época crucial nesse curso, pois aqui a separação entre tu e o ego tem que se fazer completa. É a hora de acionar tudo o que a gente vem estudando. Pois se tens os meios para permitir que o propósito do Espírito Santo seja realizado, eles podem ser usados. Por que não aplicar conhecimento? Tem uma frase que eu não lembro agora de quem que é, mas é algo parecido assim, que conhecimento vale mais o conhecimento aplicado, né, do que só você ter o conhecimento filosófico ou o conhecimento literal da coisa. O verdadeiro conhecimento está em aplicar, né? E usando terás ganho fé para investir neles, porque a gente começa pequenininho, como eu falei, né? Começa em situações bem pequenininhas, aí a gente vai sentindo a mudança e a gente vai tendo mais fé ainda naquilo que ainda pra gente não é uma verdade absoluta. Né? A fé, ela lembra, a gente já falou sobre isso, a fé ela é necessária para que a gente reconheça a verdade naquilo. Quando a gente tiver a certeza, a gente não precisa mais ter fé, porque a gente já vai estar uno com a verdade. Agora tens que escolher entre o que és e uma ilusão de ti mesmo. Não ambos, apenas um.
Então é sair de cima do muro. Ou eu ainda vou ficar me colocando como um ego, pensar como de forma egóica, ou eu me coloco aqui como filho de Deus e me coloco, assumo a responsabilidade de ser o que eu sou em essência. Vamos olhar mais de perto para toda essa ilusão, segundo a qual o que fizeste tem o poder de escravizar aquele que o fez. Essa é a mesma crença que causou a separação. É a ideia sem significado, segundo a qual os pensamentos podem deixar a mente do pensador ser diferentes dela e em oposição a ela. Se isso fosse verdadeiro, os pensamentos não seriam extensões da mente, mas seus inimigos. Só se fosse possível que o Filho de Deus deixasse a mente do seu pai. Gente, olha isso. Acho tão lindo isso. Forte. Só se fosse possível que o Filho de Deus deixasse a mente de seu pai, se fizesse diferente, se ocupasse a sua vontade, é que seria possível que o ser que ele fez e tudo o que esse ser fez passasse a ser o seu patrão. É possível que a gente tenha deixado a mente de nosso pai? Isso não pode acontecer. Isso nunca vai acontecer. Porque somos parte dessa mente. Né? Ele não estaria completo se ele colocasse para fora as suas criações. A gente é uno com o nosso Pai. Só que através do nosso livre-arbítrio, a gente escolheu errado. E por isso que estamos tanto tempo nessa ilusão que a gente está vivendo. Mas a hora de reconexão é agora, gente. A hora da gente se reconectar é agora. A gente conseguiu isso, né? Vamos parar de ver o mundo, esse planeta que a gente vive como algo muito horroroso e que a gente vem sofrendo. Não, vamos fazer agora o que a gente quer fazer com o nosso planeta. Vamos fazer agora o que a gente quer fazer com a nossa civilização, com a nossa família, com a nossa cidade, sabe? Vamos fazer agora, aqui agora. Vamos fazer esse trabalho de reconexão para que as nossas famílias, nossos entes queridos possam enxergar isso e começarem a buscar também. Vamos ser exemplo disso, gente. Vamos ser exemplo de que essa mudança é possível e ela é possível e chegou o nosso momento. A gente está na mente de Deus, a gente faz parte disso. Ele nunca nos abandonou, a gente não está separado. Esse pecado que a gente acha que a gente está pagando está tudo aqui. A gente é que se colocou. Essa prisão que a gente acha que é esse planeta não existe. A gente se aprisiona por escolhas nossas, né? Então, quando a gente resolve mudar isso e a gente aplica a verdade nas nossas vidas, a verdade daquilo que somos e a gente aceita o nosso propósito, é mágico a transformação que a nossa vida começa a manifestar, sabe? É mágico, de verdade. E é uma fortaleza que dá aqui dentro da gente que eu não consigo colocar em palavras, assim. Eu tô nesse processo. Esse livro, nossa, fez um boom, assim, na minha vida. Muitas coisas começaram a acontecer, que não é o momento de eu falar, mas depois eu quero dar um exemplo disso para vocês. Mas é mágico, gente. A transformação interna, a fortaleza, a certeza. Você não tem medo mais das situações, porque você tem certeza que tudo está certo. E aí você começa a se reconectar, perdão. E o mais legal, você começa a entender o teu propósito, porque aí as mensagens chegam e eles vêm e eles falam com a gente. É muito mágico mesmo. Tópico 3: a razão e as formas do erro, perdão. Toda a continuidade do ego depende da sua crença, segundo a qual tu não podes aprender esse curso. Isso é lindo de escutar, mas eu não consigo. Compartilha essa crença e a razão será incapaz de ver os teus erros e abrir caminho para a sua correção. A gente continua projetando e não enxerga aquilo que precisamos enxergar em nós mesmos para mudar. Pois a razão vê através dos erros, dizendo-te que o que pensavas que era real não é. A razão ela vem para mostrar as nossas ilusões e corrigir essas formas erradas, né, de administrar as nossas crenças, as nossas visões da vida, as nossas percepções da vida. O pecado é apenas um erro em uma forma especial que o ego venera. Ele quer preservar todos os erros e fazer com que sejam pecados. Né? Pois aqui está a sua própria estabilidade, a sua âncora pesada no mundo passageiro que fez a pedra sobre a qual sua igreja está edificada e onde seus adoradores estão presos. Tópico 4: a bifurcação da estrada.
Quando chegas ao local onde a bifurcação na estrada é bem evidente, não podes ir adiante. Tens que ir por um caminho ou por outro. Pois agora, se fores em frente pelo caminho que seguias, antes de chegar à bifurcação, antes da gente chegar a essa forma diferente de compreender as coisas, não irás a parte alguma. Todo o propósito de vires até aqui era decidir qual o rumo que tomará agora. O caminho por onde vieste já não importa mais, não importa mais o nosso passado. O que importa agora é o nosso presente, o nosso momento presente e o que a gente vai nos propor a fazer no nosso futuro. Não pode mais servir, não pode mais servir, né, o nosso passado. Ninguém que tenha chegado até esse ponto pode tomar a decisão errada, embora ele possa adiar. A gente pode se manter parado e não acionar tudo aquilo que a gente sabe que a gente deve acionar. Mas andar para trás a gente não consegue mais. E não há trecho da jornada que pareça mais sem esperança e fútil do que estar onde a estrada se bifurca sem decidir que caminho tomar. Começa a dar um sentimento na gente de falta, de tristeza. A gente começa a se sentir pesado quando a gente não aciona aquilo que a gente deve acionar. Né? Porque já tem, sei lá, eu acredito que tem. Quando a gente se propõe a isso, vem toda uma equipe, assim, cada um tem a sua equipe de mentores, a sua história, e aí é como se amigos ficassem, vai lá, legal, vai. E aí você se sente fraco quando você. Até o eu maior, acho que é isso, né? A gente tem tantas extensões de eus, e talvez seja eles mesmos, seja nós mesmos em outras dimensões, não sei dizer, em outros graus evolutivos, que fala vai. Né? E aí a gente, quando procrastina, a gente sente que estamos pesados, assim, que não tá andando legal. São apenas os primeiros poucos passos no caminho certo que parecem difíceis, pois já escolheste, embora ainda possas pensar que podes voltar atrás e fazer a outra escolha. Isso não é assim. Uma escolha feita com o poder do céu para apoiá-la não pode ser desfeita. Lindo isso. É até uma forma de nos proteger, né? Que bom que seja assim. Tópico 5. Fraqueza e defensividade. Como é que alguém supera ilusões? Com certeza não é através da força ou da raiva, nem se opondo a elas de alguma forma. São superadas meramente permitindo que a razão te diga que contradizem a realidade. Então, como que a gente supera nossas ilusões? Não é guerreando, não é brigando, não é julgando. É apenas aceitando, né, que estamos de alguma forma errada em algum aspecto. E aí a gente começa a correção interna. No começo, não precisa contar para ninguém, para os mais orgulhosos, não conta para ninguém, mas faz esse trabalho interno, não deixe de fazer isso. São superadas meramente permitindo que a razão te diga que contradizem a realidade, vão contra o que não pode deixar de ser verdadeiro. O que simplesmente é não necessita de defesas e não oferece nenhuma defesa, porque ela sabe a verdade absoluta e sabe que não pode ser atacada. Só as ilusões necessitam de defesa devido à fraqueza, né? A fraqueza que é uma ilusão. E como pode ser difícil andar pelo caminho da verdade quando apenas a fraqueza interfere? Tu és o forte nesse conflito aparente e não necessitas de nenhuma defesa. Tudo o que precisa de defesa tu não queres, pois qualquer coisa que necessite de defesa irá enfraquecer-te. Ah, Fernanda, mas eu comecei a tentar aplicar tudo isso que você falou e eu comecei a me ver fraca. Porque eu tenho que perdoar todo mundo, e aí de alguma forma eu tô meio que aceitando as coisas dos outros, e aí eu tô parando de me defender. Mas a verdade não precisa ser defendida, porque ela não tem como ser atacada. Aí é que tá. Então, quando a gente se reconhece como filho de Deus, como aquele que somos de verdade, a gente não precisa que os outros também nos reconheçam assim. Começa aqui. A fortaleza que a gente precisa ter para reconhecer o que somos de verdade. Não importa o que o outro pensa, não importa como eles ainda estão agindo com a gente. O que importa é como a gente age com a gente mesmo. Né? Então, se eu estou me vendo absoluta, eu não preciso provar isso para ninguém. Eu não preciso guerrear para mostrar essa minha verdade. Deixa o outro por enquanto, deixa o outro. A gente tem que ter essa fortaleza na gente. E vamos ver a todos com amor, sim.
Essa é a fortaleza. Pelo contrário, o ego quer que a gente pense que isso nos enfraquece, nos torna bobinhos, mas não, né? Nos torna forte porque nos faz nos aproximar daquilo que somos em verdade. Então, isso nos torna forte, porque a verdade é forte. Fraco é quem está em ilusão, é quem tem que ficar vivendo uma vida infeliz porque não consegue se reconhecer. No entanto, como é possível que a paz seja tão fragmentada? Ela ainda é íntegra e nada lhe foi arrancado. Vê como o meio e o material dos sonhos maus nada são? Como é fraco o medo, como é pequeno e sem significado, como é insignificante diante da força quieta daqueles a quem o amor uniu. Esse é o teu inimigo, um camundongo assustado que quer atacar o universo. Nada mais a gente começa a temer, gente. Nada mais. Qual é a probabilidade de ter algum sucesso? Esse pequeno camundongozinho. Pode ser difícil desconsiderar seus gritinhos débeis que falam da sua onipotência e querem afogar o hino de louvor ao seu Criador, que todos os corações através do universo cantam para sempre como um só? Será que uma pequena ilusão é capaz de combater a união de irmãos que se unem dentro de um mesmo propósito? Qual deles é o mais forte? Esse ratinho ou tudo aquilo que Deus criou? Tu e o teu irmão não estáis unidos por esse camundongo, mas pela vontade de Deus. E é possível que um rato traia a quem Deus uniu? A nossa união com o nosso irmão é a união através do amor. Então, quando a gente começa a trabalhar isso, a gente começa a deixar o campo livre para o amor agir. E é esse amor que vai fazer a gente reconhecer essa união. É esse amor que vai nos reconectar de novo. Não te esqueças, quando sentires surgir a necessidade de ser defensivo em relação a qualquer coisa, de que te identificaste com uma ilusão. E, portanto, te sentes fraco porque estás sozinho. Esse é o custo de todas as ilusões. Então, a gente tem que estar sempre reconhecendo como uma ilusão, quando uma ilusão vai querer vir trazer a nós esse sentimento. Então, a gente tem que parar e reconhecer que é uma ilusão. Tópico 6. A luz do relacionamento santo. Diante de um relacionamento santo não há pecado. Lembrando, né, o relacionamento santo são centelhas se relacionando. A gente parar de enxergar o nosso irmão como um outro ego. Diante de um relacionamento santo não há pecado. A forma do erro já não é mais vista e a razão unida ao amor olha inquietude para toda a confusão apenas observando. Isso foi um equívoco, foi um erro. E então, a mesma expiação que aceitaste no teu relacionamento corrige o erro e coloca uma parte do céu em seu lugar. Então, aquela mesma a expiação, né, a forma, a intenção de nos reconectarmos, né, que aceitei no meu relacionamento, corrige o erro e coloca uma parte do céu em seu lugar. A centelha corrige esse pequeno erro que ainda existe em qualquer relacionamento que a gente possa vir a ter com o outro. Mas a gente tem que intencionar isso, a gente tem que mostrar a nossa intenção e deixa que a centelha resolva e vai resolver no seu tempo, vai resolver da melhor forma. Como és bem-aventurado, tu que permitiste que essa dádiva fosse dada. Lindo, né? O gentil serviço que dás ao Espírito Santo é para ti mesmo. Tu, que és agora o seu meio, tens que amar o meio do Espírito Santo, tens que amar tudo o que ele ama, e o que trazes é a tua lembrança de tudo o que é eterno. Ele vem, ele nos mostra, e a gente passa a sentir como ele. É por isso que a gente tem força, é por isso que a gente consegue. Quando a gente dá a intenção para ele curar essa mente egóica que a gente criou, né? E é através dessa unificação que a gente vai conseguir essa cura. Só que a gente tem que estar aberto, a gente tem que dar a intenção, a gente tem que querer fazer pelo nosso irmão também. Quando tiveres olhado para o teu irmão com perdão completo, do qual nenhum erro está excluído e nada é mantido oculto, que equívoco pode haver em qualquer lugar que não possas deixar de ver? Que forma de sofrimento poderia bloquear a tua vista, impedindo-te de ver além dela? E que ilusão poderia haver que não reconhecesses como um equívoco? Uma sombra através da qual caminhas completamente inabalado? Deus não permitiria que nada interferisse com aqueles cujas vontades são a sua vontade, e eles reconhecerão
que suas vontades são a sua, porque servem à sua vontade, à vontade de Deus. O amor de Deus é tão grande, e nós somos parte disso, nós somos merecedores disso. E quando a gente tem essa intenção, pessoal, por mais difícil que possa ainda estar parecendo, mas quando a gente tem essa intenção e a gente se firma nessa intenção, a cura vem de uma forma, como eu já falei milhões de vezes aqui, de uma forma absoluta. E as nossas relações são curadas, a gente passa a ser outra pessoa, a gente passa a ver e falar, meu Deus, eu sou outra pessoa do que eu sou, do que eu era há um ano atrás, há um mês atrás, há uma semana atrás. A gente muda completamente, porque a gente passa a aceitar a nossa verdade, que a nossa verdade sobreviva em nós, que a nossa verdade venha fazer parte de nós novamente. Então só cabe a nós essa decisão, a decisão de aceitar quem somos, de aceitar quem são nossos irmãos e de viver para Ele, de viver para essa força, de falar assim, ó Deus, eu sei que o Senhor tem um propósito para mim e que é o melhor que eu posso exercer, a melhor coisa que eu posso fazer por mim, por todos, é fazer aquilo que o Senhor planejou para mim. Eu aceito isso e eu dou essa intenção a você e eu permito que você cure tudo o que precisa ser curado em mim para que eu possa sentir esse amor novamente. E aí a gente vai sentir, pessoal, e a gente vai juntos caminhar de volta para nossa casa, de volta para o nosso Pai, para nossa família de luz. Eu tenho certeza disso. Muito obrigada, pessoal.